Olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar sobre a deusa Hestia, a deusa da lareira, a deusa que não tem representação humana, a deusa que é o fogo, a chama do lar. Ela é a iluminada do Olimpo. É sobre ela que nós vamos falar hoje, tá? Mais tarde eu vou fazer uma live também, que nós vamos falar sobre o tema iluminação espiritual. Eu espero que todos vocês vejam, acho que vale a pena isso. Mas já que nós estamos falando de Hestia, eu queria dar só um alerta para vocês aqui antes de tudo isso, que, gente, tomem cuidado com o que vocês assistem, acreditam, e o que vocês aprendem aqui na internet, tá? Porque eu vejo cada asneira que eu fico muito indignada. Eu vejo muita asneira aqui. Eu vejo gente falando de consciência crística que nunca despertou. Eu vejo gente fazer imersão e meditação no fim de semana, não sei o quê, para despertar a consciência crística, não sei o que lá. Que asneira, tá? Então, cuidem com quem vocês olham, tá? Tudo que te oferecem, assim, que... a consciência crística, gente, quem despertou tem responsabilidade espiritual. Quem não despertou, faz asneira, tá? Quem estudou a consciência crística acha que entendeu, acha que sabe e quer saber sair ensinando e ganhando dinheiro com isso, sem saber o que está fazendo. Cuidado com esse povo, tá? Por quê? Em primeiro lugar, assim, ó, quem despertou a consciência crística sabe como ela é. Eu não falo muito disso para vocês aqui, não abertamente, né? Mas por que gente, eu consigo despertar a consciência crística em qualquer um. Encarnado, desencarnado. Com um toque. Às vezes sem nenhum toque. Tá? Eu consigo fazer isso. Eu já fiz isso. Tá? E por que eu não faço mais? Porque eu tenho responsabilidade espiritual. É uma coisa que eu vejo esse povo que fala de consciência crística, que fala de Jesus, que fala de não sei o quê, que eles não têm, tá? Então, cuidado com isso, tá? Eu despertei a consciência crística em uma amiga minha, que ela já tinha passado por muitos processos, mas muitos processos mesmo, tá? Foi ano passado e ela sofreu muito com esse despertar antecipado. E é por isso que eu não desperto ninguém antes que a pessoa esteja pronta para despertar. Tá? Não faço mais isso. Porque eu vi as consequências disso. A mesma coisa que eu falei para vocês, que anos atrás eu dava palestras e ensinava as pessoas a fazerem curas como eu fazia. E o que acontecia? As pessoas ficavam com o problema da pessoa que ela tentou ajudar. E provavelmente dava os seus problemas para a pessoa que ela tentou ajudar. Por quê? Porque não está pronto para realizar esse trabalho. Tá? Então, assim, ó, responsabilidade espiritual. Não tem como alguém que despertou a consciência crística despertar alguém que não está pronto para essa consciência crística. Por quê? Porque, gente, quando se fala de consciência crística, todo mundo fala, é a consciência crística, é a consciência do amor, de você ser como Jesus, de você se tornar um curador, de tudo de bom. Essa pessoa não despertou a consciência crística. Tá? Não despertou. Não conhece. Ela leu sobre,
estudou sobre, mas ela não conhece a consciência crística e nem despertou. A pessoa que fala isso não despertou a consciência crística. Mesmo que ela fale muitas vezes, é a mesma coisa que eu falo. Ela não despertou. Ai, Ana, como é que tu sabe que a pessoa não despertou? Simplesmente porque não conhece a consciência crística. Se eu falar para vocês que a consciência crística é só amorzinho, só amor incondicional, só cura, só tudo de bom, é porque eu não conheço a consciência crística, tá? Isso não é consciência crística. Consciência crística é muito mais do que isso, amores. Tá? Vocês não têm noção do que é. Hoje eu vou falar bem rapidinho para vocês. Só porque o assunto da nossa deusa é a tal da Hestia, é a iluminada do panteão, então dá para falar um pouquinho sobre isso. E eu tô muito no arquétipo de Hestia há 2 anos, tá? E quando eu tava na minha infância, e a minha adolescência foi no arquétipo de Hestia, tá? Então, vamos dizer, eu nasci Hestia, me tornei Atena aos 17 anos, mas eu nasci uma Hestia. Deixa eu contar uma história para vocês, porque a gente gosta de histórias e guarda histórias, né? Gente, vocês têm que ter consciência do que é a consciência crística, por isso que tem que fazer o protocolo, tem que fazer o meu curso. Porque vocês me veem e vocês acham que podem ficar assim, como eu sou. O meu trabalho é um trabalho dirigido pela divindade. Eu tenho outorgas divinas de trabalho, eu tenho outorgas divinas para realizar o que eu realizo. Tu não pode simplesmente me ouvir e sair por aí fazendo ou falando coisas que tu não sabe como é, como que funciona e o resultado que tem. Responsabilidade espiritual. Eu tenho muita responsabilidade espiritual. Por quê? Porque eu sei que quando tu despertar a consciência crística, eu me unifiquei com o todo, eu sou só amor. Quem diz isso não unificou com o todo, não conhece o pensar e sentir de Deus e não despertou a consciência crística. Ai, Ana, mas não é isso que tu fala, que é a consciência do amor incondicional, que é a consciência que tu conhece o pensar e sentir de Deus, que é a consciência que cura, que não sei o que, não é o que tu fala? É o que vocês entendem, mas não é o que eu falo, tá? Vocês precisam entender que despertar a consciência crística é se tornar tudo e todos o tempo todo. Ok? Lembra que eu conto quando eu comecei a curar, que eu acessava a consciência crística, mas ainda não tinha despertado? Isso aí tudo foi teste da divindade para ver se eu estava pronta para receber o rojão, que é a consciência crística. Desperta. Entendeu? Eles viam, eu sentia a presença deles em cada um dos meus atendimentos e o resultado que aquilo tinha na minha vida, e eles me socorriam muitas e muitas vezes. Por quê? Porque ao acessar a consciência crística para curar um irmão, eu me torno esse irmão. Tudo que ele pensa, tudo que ele sente, tudo no campo dele vem para mim. De um. Agora imagina quando você desperta, tá? Antes disso, o professor Hélio Couto conta que ele colocou a consciência através da ressonância de um suicida nele. Vocês sabem quantos suicidas eu atendi na minha vida? E todos eu colocava em mim, tá? Então isso não é para qualquer um. Esse tipo de trabalho não se faz sem autorização espiritual. Esse tipo de trabalho não se faz se tu não veio para fazer.
Não é porque eu faço que tu pode fazer, tá? Por quê? Porque não é assim que funciona a espiritualidade, não é assim que funciona a divindade. O meu trabalho é te despertar na consciência crística, mas eu preciso te preparar para esse despertar. Porque se eu te despertar de forma instantânea, que nem eu disse que eu posso fazer, e eu realmente posso fazer, pode ser que tu nem sobreviva. Sabe por quê? Porque todos os pensamentos, sentimentos, vibração de todos ao teu redor e da tua consciência e do inconsciente coletivo vem tudo para tua consciência. E aí tu vai fazer o que com isso? Sabe o que tu vai fazer? Ficar deitado numa cama vegetando até morrer. Se não se suicidar. Então, responsabilidade espiritual. Eu não faço esse tipo de trabalho para quem não tá pronto. E se tivesse pronto, despertava sozinho, não precisava que eu despertasse ninguém. Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso é responsabilidade espiritual. Vocês não têm... Eu não contei para vocês que quando eu trabalhava lá na imobiliária, do outro lado da cidade, eu vinha para casa e eu saía da imobiliária super bem, tranquila, tal. E começava a passar no meio das ruas, nos prédios, e começava a vir pensares e sentires até mim. Eu conseguia ver essas frequências, e mudava o meu estado interno, mudava o meu sentir, mudava o meu pensar. Eu disse, meu Deus, mas o que é isso? Pensares de depressão, de medo, de suicídio, de pavor, de arrependimento, de culpa, vinha tudo para mim. Só de eu passar na rua de carro. Agora tu aguenta esse rojão? Tu não aguenta nem a tua vida, criança. Tu não aguenta nem a tua vida. Tu não dá conta nem da tua vida. Aí tu quer despertar a consciência crística sem estar pronto para despertar? Tu não aguenta nem a tua vida. Eu passei por muitos testes em cada acesso que eu fazia da consciência crística para eu ser despertada na consciência crística. Não é ilusão. Espiritualidade não é uma brincadeira. Não é uma coisa que tu pode... Ai, hoje eu quero ser iluminado, Ser iluminado é só namastê. Os namastê borra bosta, que não tem luz nenhuma. É pura treva e uma fantasia de iluminado. Vocês não sabem o que é ser um iluminado. Ser um iluminado não é ser um docinho. Ter uma vida em que nada me atinge. Isso não é ser um iluminado. Vocês acham que muitos que se iluminaram ficaram sentados num banco da praça 2 anos, por quê? Outros se fecharam em cavernas, outros se isolaram, por quê? Porque eles não conseguiam aguentar a pressão de conviver no mundo, de olhar para pessoas, de olhar para situações, porque aquilo vinha para eles instantaneamente, eles viviam aquilo, eles precisavam limpar aquilo. E isso é ser um iluminado. Entenderam? Dá para entender o que é ser um iluminado? Dá para entender o que é ser um Cristo desperto? Eu não sou uma florzinha. Eu não sou uma tancinha irresponsável. Eu sei para quem eu trabalho, o que eu trabalho, quem eu acesso e como eu acesso. E da mesma forma que eu acesso o pensar e sentir de Deus, tem autorização divina do toque de Jesus Cristo, do sentir dele, da percepção dele sobre o mundo. Ao mesmo tempo que eu tenho essas autorizações, se eu despertei, eu tenho todo o teu sentir, todo o teu pensar, todo o teu sofrimento, todas as tuas angústias em mim. E como é que eu levo minha vida aí? Como é que tu vai levar a tua vida se tu não aguenta nem a tua vida? Imagina a vida de todos ao teu redor, todos que vêm na tua consciência. Então acordem, parem de se iludir. Foi isso que eu disse para vocês, que quando chegou um momento da minha busca espiritual que eu comecei a agradecer
Eu queria tanto saber o meu propósito, que acontecesse logo, que não sei o que. Quando eu entendi o que é estar pronta, o que era o rojão, o que era estar pronta para receber isso, por que vocês não conseguem ler Helena Blavatsky? Ah, minha consciência não alcança a erudição dela. Não é. É porque ela fala verdades que tu não tá pronto para ouvir. A consciência crística é a consciência do amor incondicional. Por quê? Porque ao ser tudo e todos o tempo todo, tu os ama. Porque tu é Deus também o tempo todo. Mas todo sofrer, todo pesar, todo sentir de tudo e todos também vai ser teu. Tá preparado? Quantas consciências de dor tu aguenta? Quanto sofrimento tu aguenta? Quanta culpa tu aguenta? Tá preparado? Sabe, parem de brincar de iluminação, parem de brincar de consciência crística, parem de brincar de curador. Eu falo para vocês de uma forma simples e fácil, porque é simples e fácil. A partir de um lugar de pureza, de amor, de força. Não é uma brincadeira. A iluminação espiritual não é uma brincadeira. Tá? Eu acho que eu vou finalizar essa live aqui e vou fazer outra agora sobre a Hestia, para que esse assunto fique com esse título guardado, tá? Rose, verdade, Ana. Depois que estou aqui, entendi que nem todo mundo está servindo à luz. Fui fazer um curso e a mulher incorporou um ser arrepiante e tudo foi de lascar no decorrer de 2 dias. Parem com isso. Não busquem a luz nas trevas. Não busquem a luz erroneamente, tá? É dentro de você. O protocolo que eu te guio, que eu te ensino, é um resgate interno dentro de você. É uma força interna que você precisa ter para despertar. Não é uma brincadeira. Eu não brinco de iluminação espiritual. Não dá para fazer isso, tá? Não dá para ser aprendiz de feiticeiro. Não tem lugar para aprendiz aqui. Tu vai ter que te forjar e quando tu estiver pronto, tu recebe já pronto. Mas tu vai ter que estar pronto antes de receber. Bem sério isso. Tem que fazer o caminho. Ok? Então é isso que eu queria falar para vocês. Ai, Ana, mas no ritual, não sei o que. Se eu quisesse, eu despertava você com desejo. Mas eu sei as consequências que tem. Tá? Então, agradeça a Deus ajoelhado pela sua vida ser exatamente como é, por você estar no estágio que você tá, e siga em frente. Você vai chegar, todos vão ter que se iluminar. Vai chegar, tá? Mas não queira apressar, não queira apressar Deus, não queira apressar mentores, não queira apressar o mundo, porque você precisa estar pronto para receber o ônus e o bônus de ser um iluminado. Porque tem os dois. Ai, mas você não muda com o pensamento? Muda. Qualquer coisa. Mas você vai experimentar tudo isso. Tem que ter muita segurança emocional. Tem que ter muita segurança espiritual. Tem que ter muito conhecimento. Tem que ter muito amor. Tem que ter muita resiliência. Tem que ter muita paciência. Tá? Não é uma coisa que você possa brincar. Iluminação espiritual não é para amadores. Como diz o professor Eli Couto, não é para egos fracos. É para os fodas. Todos vão se iluminar, vão no devido tempo, quando eles se tornarem fodas. Tá? Porque se tu não for foda, tu não ilumina.
Se tu não tiver um ego forte, tu não ilumina, tu não tem força. Tá bom? Entendam bem isso. Entendam que isso quer dizer, parece um paradoxo. Eu tenho que ter um ego forte para dissolver o ego, para poder me iluminar. Exatamente isso. Porque se tu não dissolver o ego, iluminar, tu não vai aguentar a dor. E nem o amor. Tu não aguenta. Nenhum nem outro. Os dois são forças poderosas. E tu não aguenta. Essa é a verdade. Tá? Já tiro que isso no chão violeta. Mas no momento é assim. Se mudar, eu conto pra vocês que mudou. Ok? Então é isso. Vou fechar essa live e já abro outra sobre a Hestia, tá? Beijo.